Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje a mensagem traz o que eu acho certo e o que diz a palavra do Senhor. Vamos ouvir? A paz de Cristo para todos. Olá, queridos, uma vez mais, boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre vossa vida, seja sobre a vossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez falando das Escrituras Sagradas, não é? Conhecidas como a Palavra de Deus, que você tanto ouve explanada dessa forma, né? A Palavra de Deus. A Palavra de Deus são as escritas, os escritos sagrados que foram deixados então e existem conexões, há uma conexão entre todos eles. No livro, na carta de Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo de número 8 e versículo de número 37, nós lemos da seguinte forma: Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Esse texto, ele pode ser usado de muitas maneiras. Normalmente, esse texto é muito utilizado por instituições religiosas para demonstrar para as pessoas que elas vão vencer em tudo. E aí entra a especulação de uma vida de vaidade. Você vai ser, não é? Por especulação vem assim, você vai ser vencedor, você vai ter a melhor casa. Você vai ser vencedor, vencedora, vai ter o melhor carro, você vai ter a melhor situação. Mas, na verdade, quando você avalia o contexto desse escrito do apóstolo Paulo, até porque não era um homem que que optou em ter a melhor casa terrestre, não foi um homem que optou por se vestir e viver com regalias. Foi um homem que, num momento da sua vida, ele faz a opção de fazer o melhor para Deus, para alcançar a coroa da vida eterna. Este foi o princípio básico trabalhado por Paulo, pregado por Paulo e pregado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a mensagem real das Escrituras Sagradas. Então, trazer esse tipo de informação, que a pessoa é mais do que vencedora no sentido de uma vida terrena, desfrutando de regalias, desfrutando de casas e mansões aqui nessa terra, é um erro muito dramático, muito profundo, porque o contexto em que Paulo traz essa mensagem de ser mais do que vencedor, ele declara nesse capítulo que fazendo a vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus, mesmo que ocorram perseguições, mesmo que ocorram situações difíceis, né? No final, quando houver então uma tentativa espiritual de bloqueio na questão por acusação de pecados, por acusações inúmeras, fazendo então a vontade de Deus, lutando para estar na presença de Deus, motivados a avançar segundo o caminho direcionado por Jesus Cristo, seremos mais do que vencedores. Então é uma circunstância espiritual, é uma circunstância de vida eterna e não de desfrutarmos prazeres aqui. Esse não é o contexto desse escrito. É claro que Deus, ele é capaz de fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, e quando a pessoa trabalha e luta, é claro que ela tem condição de conseguir as coisas.
Mas as Escrituras, elas são claras quando dizem, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o segredo qual é? O segredo não é obter a vitória, não é? É fazer a coisa certa. Existem por aí instituições religiosas que pregam vitória. Vitória, vitória, vitória. Você tem que ser vitorioso, você tem que ser vitoriosa. Mas o segredo é fazer a coisa certa. E quando o ser humano se esbarra nessa situação, ser vencedor ou fazer a coisa certa, isso traz algumas implicações pela questão da vaidade. Imagine, por exemplo, um juiz. Um juiz está julgando uma causa e ele pega os autos, não é? O advogado, normalmente os advogados, eles montam uma tese de defesa, independentemente das argumentações, enfim, eles procuram uma forma de defenderem a sua tese, montam estratégias, trabalham a informação. O juiz não. O juiz, ele se atém aos fatos. Ele vai julgar os fatos, né? Os autos, o que é apresentado a ele como definitivo e documentado, tá certo? Imagine então que ele está ali julgando um homem ou uma mulher e ele julga pelos autos, ele não viu a pessoa, ele não sabe o nome da pessoa, o nome não foi mencionado, mas estão ali os autos e tudo aponta para a culpa daquela pessoa. Então, um juiz sério, um juiz justo, ele vai se ater à lei, não é? Olha, nem sempre a lei pode ser justa para um ou para outro, porque existem interesses, não é assim? Mas é a lei. A regra diz que se fizer assim, incorre em uma punição. E aí o juiz que se atém aos fatos, ele chega à conclusão, bom, essa pessoa é culpada. Não tem o nome ali, não tem esses detalhes, mas existe a situação. E quando o juiz, então, ele é apresentado ao nome do réu, ao nome da pessoa que está com a culpa, imagine que essa pessoa seja um filho ou uma filha do juiz. O que ele faz? Ele muda o seu julgamento, porque se trata do seu filho, sua filha? Ou ele faz o certo? Queridos, o juiz, ele tem que optar por fazer o certo. O juiz, ele não pode optar por dar a vitória, né? Safar de uma situação alguém por conta da sua condição de parentela, condição familiar. Ele opta pelos autos. E numa situação dessa, por exemplo, é claro que a justiça não deixa um juiz julgar o seu próprio filho ou filha, porque existem conflitos de interesse. Mas se isso fosse possível, esperava-se que um juiz isento, ele julgasse a causa e não a pessoa, não é assim? Então é assim com o nosso Deus. O nosso Deus, ele é justo e ele avalia o que é certo. E o certo para Deus são as regras dele, as orientações dele. Então, nós temos que fazer uma opção na nossa vida. O que nós queremos? A vitória sobre qualquer circunstância? A vitória para o meu filho? A vitória para minha filha? A vitória para a minha situação? Eu quero me dar bem ou eu quero fazer o certo? Se eu quero me dar bem, a instituição religiosa, ela pode até ajudar, mas isso não é o cristianismo. Porque o cristianismo, a mensagem do cristianismo, não é você se dar bem do jeito que você quer. A mensagem do cristianismo é você se moldar por aquilo que é certo segundo a vontade de Deus. Não é nem o comportamento que eu quero ter, é o comportamento que Deus quer que eu tenha segundo a mensagem da palavra de Deus. Então, se uma pessoa se baseia dessa forma, não é eu vencer, eu me dar bem, mas eu fazer o certo, e o certo é a mensagem das Escrituras, então essa pessoa se torna um indivíduo cristão ou uma mulher cristã, porque ela vai com base naquilo que é direção das Escrituras, tá certo? Então ela nega até mesmo a ela mesma, como diz a palavra, olha,
queres vir após mim? E ele está dizendo o seguinte, ele vai para onde? O reino dele não é desse mundo, o reino dele é agora. Então, se queres vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz, e cruz não é sofrimento, é missão, não é? Toma a tua cruz e me siga. Ou seja, negue-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus, como ele fez. Pai, não seja feito contudo a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então, se uma pessoa quer se dar bem, não é? Quer ser vitoriosa, quer obter êxito nos seus sonhos, naquilo que acha que é bom para ela, isso é um conceito institucional religioso. Existem, claro, várias instituições religiosas com vários nomes, inclusive nomes que remetem ao cristianismo, trabalhando dessa forma, fazendo com que as pessoas gerem expectativas, enfim, nesta terra, neste tempo, nesta vida. A mensagem da cruz, a mensagem cristã não é essa. É faça o certo, e o certo é fazer em conformidade com as Escrituras Sagradas. Se você é um cristão, você tem que agir desta maneira, e não querendo ser vitorioso a qualquer custo, sob qualquer circunstância. É por isso que as instituições religiosas estão cheias de pessoas que, na verdade, não preenchem o quesito básico das pessoas que são cristãs e que amam, de fato, né, têm amor ao seu próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo também. Você pode, é claro, obter êxito, e você tem uma promessa de êxito para a sua vida, mas sempre será buscando, não é? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Ninguém deveria tentar inverter esta ordem, porque isso não é a prescrição das Escrituras Sagradas. Se você quer ser um cristão e quer, inclusive, priorizar, porque tem que ser essa a prioridade, herdar o reino de Deus, você precisa primeiro seguir as regras de Deus. Então, não é fazer o que você quer, não é obter a sua vitória, é fazer o certo. Amém? Então, não querendo ser repetitivo, mas o certo é seguir as regras de Deus, e aí sim você estará no caminho da vida eterna. Se você quiser fazer assim, aí sim você pode ser chamado de cristão, conforme foram chamados aqueles que seguiram a Jesus. Se não, nós vamos continuar vendo por aí meros seguidores de instituições religiosas, seguidores, pessoas que querem, na verdade, desfrutar das suas próprias vaidades e do quesito das suas próprias concupiscências. Mas as Escrituras deixam claro, mais do que vencedor é você fazer o certo, é você buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e fique em paz em o nome do Senhor Jesus. Mas preste atenção, porque desde tempos muito antigos que as coisas são assim. O homem segue os seus próprios pensamentos e deposita isso como sendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é exatamente que você, que eu, que nós sigamos em obediência às regras dele e mudemos o nosso comportamento, adequando o nosso comportamento à vontade de Deus. Amém? Pai, abençoa esta pessoa, abençoa esta casa, esta família, meu Pai querido, que o teu Espírito Santo possa estar ministrando a tua luz e a realidade das tuas sagradas Escrituras, meu Senhor, para que nós não sejamos, Senhor, meros andarilhos de instituições religiosas, porque houve um momento em que alguém foi apresentar ao Senhor Jesus a estrutura do templo e o Senhor chegou a dizer, quanto a isso, não ficará pedra sobre pedra. Então a tua vontade é de fato, não que nós estejamos movidos por religião, mas que nós adequemos o nosso comportamento à tua vontade e às tuas regras. Abençoa esta pessoa, esta família, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.